É isso aí então, né? Hoje sou eu aqui que tô começando o episódio e estaremos falando de um assunto que o Daniel não curte muito. Mas é isso aí, gente. Eu sou o Lucas Inocente, sou o host aqui com vocês. E vamos para mais uma. É isso aí, Daniel? Pois é, cara. Sabe, assim, não é que eu não gosto de lucro, né, Lucas, assim, mas dinheiro é um papo pesado, cara. Vamos ver como é que vai desenrolar esse negócio aí. Mas independente de como vai ser, eu só sei que a galera tem que estar na nossa comunidade. Cadê você na nossa comunidade? empresaminimoviável.com.br/comunidade. Você tem que estar lá. E o Lucas, é o seguinte, antes da gente começar aí, o que rolou no episódio anterior? No episódio anterior, Daniel, a gente falou sobre se a ideia vai dar certo ou não. Então a gente trouxe aí algumas visões, algumas ideias ali de como que tu pode minimizar o teu risco. Tá a fim de saber se a tua ideia vai dar certo ou não? Cola no episódio 4 e escuta a gente. E agora, Dani, então esse assunto que a gente vai tratar, né? Eu diria que esse assunto é a pedra filosofal das perguntas. Todo mundo quer saber disso aí. Sua ideia vai dar lucro? Chama a vinhetinha. Gui, vamos nessa. Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. É isso aí então, né? Vamos lá pro nosso começo de episódio aqui, Dani. Vamos logo lá pro que interessa. Primeira pergunta sobre lucro. Qual é a primeira pergunta, Dani, que a gente precisa fazer quando a gente para pra pensar o que eu tô fazendo, o que eu quero fazer, vai dar lucro ou não vai dar? Sabe o que eu sempre gosto dessa pergunta, né? Quanto é que custa pra começar, né? E se custar pra começar, o ideal é que custe somente o teu tempo e energia. E sempre dá pra começar só com o teu tempo e energia. E algum recurso ali que tu tenha disponível pra utilizar, né? Então, daqui a pouco num projeto ligado com áudio, com vídeo, tu consegue começar de algum jeito, com algum telefone, com algum microfone que tenha disponibilidade, e depois tu começa a tentar arrumar equipamentos melhores ou estrutura melhor, enfim. Mas o lance todo é a gente começar com o que a gente tem, né? Mas tem coisas aqui pra gente pensar, né, cara? Que custos que eu vou ter que podem ser recorrentes, de execução, daqui a pouco tem alguma mensalidade para se pagar para algum serviço, para publicar coisas ou para divulgar coisas, né? Que equipamentos a gente tem? Se você já está modelando como uma empresa com CNPJ, que impostos que vão existir aí no seu processo, né? Para se pagar. De repente você consegue começar como MEI, de repente não. Então tem várias questões aí para estarem, né, se colocando. E um ponto principal é que dizer que está trabalhando de casa e que não gasta nada com isso não é verdade, né, Lucas? A gente tem que considerar custos de alimentação, internet, luz. Se você tem deslocamentos para poder realizar algum tipo de trabalho ou reposição, dependendo do que você está produzindo ou querendo fazer, né? Isso aí é bastante relevante considerar também. Total. Então, tipo assim, quando a gente para pensar se a ideia vai dar lucro ou não, antes da gente saber o quanto que a gente vai ganhar, a gente tem que olhar para ver o quanto que a gente vai gastar para fazer isso funcionar, né? É. Então, esses custos que tu traz, tudo isso que tu tá trazendo são custos, né? Tudo é custo. A gente falou ali de luz, por exemplo. Pô, quantas lâmpadas vão estar ligadas aí na tua casa, né? Tipo assim, a gente acha que não gasta dinheiro com luz, mas, pô, teu projeto está gastando luz. Ele tem que, de alguma maneira, poder retornar isso, né? Alimentação, como tu falou, enfim. Antes de saber se tu vai ganhar dinheiro, tem que saber o quanto que tu vai gastar de dinheiro. É, porque o que tu tiver de custo é o quão distante tu tá pra começar a ter lucro, né? Então... Quanto menos custo. Quanto menos custo, mais fácil de chegar no nosso chamado break-even, né? No 0 a 0, vamos chamar assim. Mas é importante ter esse... Eu brinco, né, Lucas? A gente sempre tem que operar a empresa, né, naquela ideia, o copo sempre tem que estar meio cheio, né? É positividade aqui para poder rodar o negócio, mas a gente sabe que é complicado às vezes tá conseguindo rodar e vendo ali a mensalidade vindo, né, e tudo mais. E às vezes, na verdade, muitas vezes, a gente vai começar um empreendimento, às vezes utilizando o dinheiro que a gente está tendo de outra fonte de renda, ou um dinheiro que a gente tem guardado, e essa grana tem uma limitação, né? Então, aqui vem outra pergunta, né, Lucas? Tem um custo para começar, vai ter um custo para manter, né? O manter é muito complicado também. Exato, com certeza.
Porque quando a gente está falando de custo ali, a gente pensa custo direto, né? Sei lá, vou montar, a gente falou algum tempo atrás de pipoca. Bom, pipoca, então eu preciso comprar um equipamento inteiro de fazer pipoca. Mas para tu manter ele funcionando, tu também tem a manutenção desse equipamento, tem todos os insumos, toda a estrutura que tu precisa ter para manter as coisas funcionando, né? Quando a gente vai falar de lucro, eu já penso em planilha. É uma coisa que vem na minha cabeça automaticamente, uma planilha. E quando eu paro para fazer uma planilha minha, pessoal, ou de uma planilha de algum projeto, eu divido entre esses dois custos. Custos fixos, recorrentes e custos de estrutura. Então acaba sendo um pouco isso, custos para se manter funcionando, que vão ser teus custos diários, semanais, mensais, e o custo que tu tem para realmente dar esse primeiro passo. Tem custo que é, sei lá, o domínio do site, né? Só que de repente você fez a maluquice de comprar um domínio mais diferente e tem que pagar uma grana que é mais pesada, né? Às vezes até enxergar a importância de enxergar, não, é só uma vez por ano. Cara, tem produto que você vai gastar uma vez por ano, mas o pagamento é anual para poder ter desconto. Então você tem que criar aquela disponibilidade financeira para conseguir, né? É só uma vez por ano. Tá, é uma vez por ano, mas é uma grana alta. Então, tudo isso tem que estar sendo colocado e o lance da planilha de visualizar esse fluxo, né? Isso é muito relevante. Isso, e a gente precisa ver o mês a mês. Quando eu falo planilha, eu tô pensando no mês a mês. Ter ali uma visão do quanto que eu vou gastar em um ano, quanto que eu vou gastar em 2 anos. E isso, pensando em empresa, às vezes tu vai botar ali, por exemplo, preciso de um computador R$5.000, né? Um computador básico. Hoje em dia, né? Obrigado, presidente aí, né? Obrigado, doleiros e tal. R$5.000 para tu ter um computador básico. Se tu for pensar em custo, tu vai colocar isso lá no início, R$5.000 para começar. Só que se tu parcelar isso em 24 vezes, 5.000 dividido por 24, que eu não vou falar agora o número para não me comprometer, mas tu tem esse valor dividido mês a mês. Então, se tu parar para pensar, tu não tem 5.000 de custo. Tu tem, o primeiro custo é R$200, vamos dizer, R$300. Mas no próximo mês tu já tem os R$300 de novo. Né? Então, essa visão, esse jogo de como é que tu vai parcelar, como é que tu vai fazer todo esse lance, é essa divisão entre começar e manter funcionando. E aí, tem um lance que eu chamo de custo de oportunidade, até não sei se esse é o termo certo, acredito que seja, que é esse custo que tu não enxerga. Então, tipo assim, para montar o podcast eu preciso de um computador, mas eu já tenho um computador, eu não tenho esse custo. Mas, cara, coloca na planilha só pra saber o quanto que tu tá botando, porque aí acaba sendo o teu dinheiro pessoal que tu tá colocando no projeto. Perfeito. E uma hora tu vai querer fazer um upgrade, ou ele pode estragar. Existe uma necessidade de reposição aí que tem que estar sendo levada em conta, né? Isso é importante. É importante esse pensamento de pior caso, né? Ou tudo que pode acontecer de dar errado. Às vezes é pensar nisso, olha, tem todas essas coisas que são necessárias, mas eu já tô trazendo elas aqui. Mas não, deixa de ser um custo que você tá... De repente você evitou, mas pode ser uma hora que você quer ter o seu computador de volta e ter o equipamento para ser usado para o projeto, né, ou coisa do tipo. Então, toda essa relação tem que estar sendo o mais transparente possível, né, porque quando a gente vai montar um projeto novo, né, Lucas, a gente brinca muito de dividir a pessoa física da jurídica, né. Isso é uma parada que é muito importante também, porque às vezes você vai pensar assim, não, mas eu tenho dinheiro. Não, a empresa não tem dinheiro. Você, como pessoa física, pode até ter o dinheiro necessário para fazer um investimento, mas a empresa não tem. Então ela não deveria fazer esse investimento enquanto ela não estiver gerando receita para aquilo. Mas eu acho que é importante adquirir uma determinada coisa. Então você está emprestando dinheiro para a empresa. É importante ter consciência dessas coisas aí, senão a gente, quando vê, está sustentando um sonho. E a gente não deveria sustentar sonhos, entendeu? A gente deveria criar sonhos sustentáveis. Eu acho que esse pode ser um bom lance pra gente se ligar aqui. Pode até dar um destaque pra isso, Gui, se quiser, nesse negócio. E a gente não deveria sustentar sonhos, entendeu? A gente deveria criar sonhos sustentáveis. Ouvindo tu falar, me lembrou de um outro Daniel que eu trabalhei, que foi meu primeiro sócio, que é o Daniel Martins, lá na Santins, a empresa que eu criei lá no início da brincadeira, e ele trouxe uma visão para mim que fez toda a diferença em todos os projetos que eu participei desde então, que é a questão da vida útil do equipamento. E além da vida útil, custos que tu tem anual, tu precisa colocar de alguma maneira, guardar essa grana mensalmente,
para poder pagar lá no final do ano. Por exemplo, 13º do funcionário que tu tenha. Quando tu vai fazer o custo do teu funcionário, tu não vai colocar, por exemplo, sei lá, R$1.000 e aí tu tem em dezembro tu tem R$2.000 de custo. Não, tu tem R$1.100 por mês que tu vai guardando aqueles R$100 para poder pagar lá no final do ano o 13º. E equipamento é a mesma coisa. Tu tem uma vida útil do teu equipamento, 2 anos, vamos supor, 3 anos. E aí tu divide esse custo já mês a mês, né, pensando até em carro, em frota, sei lá qual é a empresa que tu está fazendo, tu já divide mês a mês e aí quando tu precisar, tu já vai ter aquele dinheiro guardado. Então essa é uma visão bem maneira de se ter também. Quanto custa para manter funcionando, quanto custa para começar, olha o teu custo de oportunidade, né, porque tudo isso vai nos levar para a próxima pergunta, né, que é quanto precisa levantar de dinheiro. Isso é bastante relevante, assim. A gente quando tá pensando aqui, vamos lá, um projeto de um podcast. A gente tá usando, pra galera ter como referência, até se estiver pensando em fazer um podcast, fica como dica já de ferramenta aí. A gente tá usando uma ferramenta chamada Zencastr, que a gente tá usando a versão gratuita dela, porque nos atende nesse processo. Mas, dependendo do que a gente quisesse fazer, poderia ser necessário ter uma versão paga. A gente já viu qual é o custo da versão paga, a gente não tá precisando cogitar usar ela ainda, mas pode ser que em algum momento seja útil pra gente. Só que a gente entra na questão anterior. É legal, mas o podcast não tá gerando essa receita ainda. Ele não tem um patrocinador. Quer dizer, talvez possa ter? Será que teremos patrocinador neste episódio aqui? Talvez possa estar mentindo ainda. No momento da gravação deste episódio, não tenhamos fechado ainda um contrato. Mas, se tiver qualquer depois... coisa o Gui edita ali, né? Se tiver depois, você vai ver na sequência se a gente tem ou não. Mas tem isso, cara, a gente tem que ter noção do que tá acontecendo nesse momento, sabe? O que a gente tá gastando nesse momento, o que a gente precisa levantar de dinheiro agora, né? Agora. Mas e se a gente quiser ir para esse outro nível aqui? Daí a gente tem que ter a garantia de tanto dinheiro para poder começar a rodar. Só que para isso vem a outra pergunta, né, Lucas? Quanto é que você tá planejando faturar? Primeiro de tudo, né, Dani, voltando ali, até recapitulando um pouco. Primeiro descobre o quanto que tu precisa gastar, né? O quanto que tu precisa para manter, e aí depois tu vai pensar quanto que tu precisa levantar de dinheiro. E depois, como que tu vai levantar esse dinheiro, né? Aqui a gente tá falando de patrocínio. Não estamos pensando em publicidade, não estamos pensando em curso, não estamos pensando ainda em conteúdo pago, nada disso. Então, a nossa estratégia é levantar patrocínio. Porque a gente entende que o nosso conteúdo faz sentido para patrocínio, a gente entende que um patrocínio pode trazer um público pra gente também, né? Acaba sendo uma mistura entre um conteúdo pra marca e uma divulgação do nosso conteúdo, né? Acaba sendo até um pouco de parceiro, se for olhar pro Canva ali, né? E aqui tem um pensar, né? O como a gente tá planejando faturar, ele tem um pensar aqui sobre linhas de receita. Então, quando a gente olha para o patrocinador estando no podcast, é uma forma de pensar numa linha de receita, né? Uma iniciativa, uma empresa, um projeto que está apoiando um outro projeto. A gente poderia estar buscando outras fontes de receita possível. A gente podia estar vendendo camisetas, a gente podia estar vendendo bonés, a gente podia estar vendendo canecas, a gente poderia estar trabalhando com plataformas de crowdfunding, copos de cerveja, de repente, diria eu, copos de café, hein? E aí, esse pensar ele tem que estar presente. Existem inúmeras formas de você monetizar aquilo que você está fazendo. E esse jogo de pensar, por que a gente não lança 10 diferentes? Não. Trabalho de hipótese, né? Vamos lançar uma, a gente vai validar, a gente vai ver o potencial dela, aí ver se faz sentido, e assim a gente vai avançando, né? Esse é um lance que é importante. Então, no nosso caso aqui, pensando no projeto aqui do Empresa Mínima Viável, a gente está se utilizando de um artefato chamado de Media Kit, que é onde a gente consegue falar com quem está interessado de apoiar o projeto sobre do que ele é feito, qual é a proposta que ele tem, da onde a gente veio, o que a gente já fez, para onde a gente está querendo ir. E não é muito diferente do 10, 20 e 30 que a gente conversou, né, em outro episódio, Lucas. A gente basicamente montou o nosso 10, 20 e 30 ali, contando a história através do Media Kit. Se tu for pegar a estrutura do nosso Media Kit, é o 10, 20 e 30. E no Media Kit também tem o nosso Elevator Pitch. E também tem o 5W2H na estrutura da primeira temporada. Então a gente está usando tudo que a gente está ensinando, realmente a gente está usando, né? Voltando para falar de planilha, né, Dani? A gente teria
Eu trazendo a planilha, né? Eu penso em Kanban e planilha, é foda, mas é o jeito que eu penso. Aí eu teria, então, custos para começar, custos para manter, logo abaixo, e mais embaixo teríamos linhas de receita, que no nosso caso, patrocínio, né? Então a gente tem essa planilha, a gente tem uma planilha mês a mês, com os custos mês a mês, com o quanto que a gente está planejando levantar de dinheiro mês a mês, que no nosso caso acaba sendo meio que uma entrada de grana, né, que é o patrocínio, mas se a gente estivesse vendendo curso, aí teriam, por exemplo, 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, ganhando 1 cliente por mês ou 2 clientes por mês, a gente conseguiria montar essa linha de receita, né, essa visão de quanto de grana que ia entrar, e aí a gente ia ter um valor, que é o valor importante, né, o número importante, que é quantos meses no negativo que a tua empresa fica. Existe um pensar que é relevante, porque, como a gente comentou no início, você pode estar começando o seu projeto com um valor que você já tem guardado, né, já está disponível aí para você, ou você está utilizando uma outra fonte de receita para financiar essa nova, de um outro projeto, está financiando esse projeto atual. E esse jogo é ter um entendimento de quanto tempo dura isso. Ou aceitarei viver este projeto durante 1 ano. E nesse 1 ano, gastando no máximo tanto por mês, eu preciso descobrir um jeito de achar fontes de receita que deem conta do projeto de lá para diante. Teve uma história, Lucas, eu até me lembrei agora que nem tá no roteiro essa, da D-School, Escola de Design de Stanford. Ela teve um patrocinador, vamos dizer assim, que ajudou a moldar ela e fazer ela acontecer. E basicamente aquela pessoa, ela pagou um valor que fazia a escola se sustentar durante um determinado tempo. E basicamente a proposta dele foi, é o tempo que vocês têm para achar um jeito de sustentar ela depois. Maneiro. Né? Então, às vezes, tem formas de pensar assim, do tipo, ó, esses aqui são os recursos que eu vou usar, os que eu vou ter, tá bom. Então tá aqui o dinheiro disponível e esse é o tempo que eu tenho para fazer o projeto girar. Ele pode ser um pouco gerador de ansiedade, né? Porque você sabe que você tem um timer ali que está decrescendo e você está chegando no limite, mas ao mesmo tempo ele tem que funcionar para você como um foco de cara, o que a gente vai fazer para produzir o que tem que ser produzido e gerar resultado, né? A gente vai falar mais sobre isso depois, mas aqui tem um ponto que é importante tem que ter um limite, né? Não, para sempre eu vou... Tá, então também pode ser, né? Pode ser que você queira montar um projeto que ele dá prejuízo o resto da vida, mas você, tipo, não, eu tô... É uma doação de mim, da pessoa para ela mesma, para poder sustentar aquilo, mas tem que ser consciente. Então você tem que ter consciência que você tá fazendo aquilo, gastando uma determinada grana, e o projeto é esse. E tá tudo bem, ok, né? Mas eu, por experiência, por durante muito tempo ter sido a pessoa que financiava as coisas e não olhava para o lado para ver, tá, mas será que não dava para essa coisa se sustentar por ela mesma, né? E deixei muito dinheiro ir embora. O projeto acabava morrendo porque uma hora eu cansava, entendeu? E então eu tenho cuidado para que os projetos possam seguir quando eu não estiver mais afim deles. E para isso eu preciso tornar eles sustentáveis. Meu jogo mudou nesse pensar, assim. Então acho que é relevante pensar nisso também, para quem está imaginando construir algo e de repente já tem uma grana ali disponível para tocar. Então faça o seu projeto se sustentar. E ali está um pouco do desafio de modelar um negócio, de pensar em custos, despesas e oportunidades também de faturamento, né? Maneiro ter trazido a tua história, Dani, porque isso vai muito de encontro o que a gente tá falando aqui desde o episódio 1, né? A gente tá falando as nossas histórias, né? Os nossos erros, né? A gente não tá falando, estou trazendo um método infalível para vocês. Não, estamos trazendo o que deu de errado com a gente. Eu já fiz empréstimo pessoal para gerar fluxo de caixa na empresa, Lucas. Eu também. Eu misturei pessoa física com a pessoa jurídica. É a única coisa que a gente não deveria fazer. Entendeu? Eu também. Aos 18 anos, eu fiz isso para ajudar a empresa da minha mãe, que eu tava ali meio que ajudando ali desde o início, e de presente de 18 anos eu ganhei um carro negativo. Não ganhei um carro de 18 anos, ganhei um carro negativo. É isso aí. E estamos aí, então, né? Aprendendo. São os aprendizados que a gente vai tendo. Mas é isso, pessoal. Então, cuida desse processo, assim. Tem duas questões aqui, Lucas, até pra gente trazer na reflexão, né? Tá bom, mas como é que eu precifico o trabalho? Como é que eu organizo o que tem? Então, até pra galera entender, assim, como é que foi que a gente modelou
o pensamento, né, de Media Kit, por exemplo, a gente tomou uma consciência de todos os custos que estão envolvidos para fazer a produção desse trabalho, né, de produção, o roteiro, quem está fazendo a edição, a capa, todas essas histórias estão ali de algum modo precificadas. Então, assim, você sabe o mínimo que você precisa conseguir faturar. Se você vai faturar mais, porque de repente tem mais de um patrocinador, no nosso caso, ou de repente tem uma outra fonte de renda, ok, você tem uma estrutura ali. Mas a sua precificação, ela pode começar, principalmente nesse pensar aí de break-even, né? O que você está minimamente precisando para conseguir gerar valor. Pode ser uma forma de olhar. Mas também tem uma questão. Às vezes você está tentando criar um projeto de uma habilidade que você já tem. Eu vou vender um trabalho de consultoria, vou vender um trabalho de produção de áudio, vídeo, de desenvolvimento de software. Você já tem noção do valor que você tem no mercado. E a partir disso você pode também estabelecer a precificação do seu serviço baseado nisso. Então, quando eu vou fazer trabalhos de mentoria, consultoria, coisa parecida, eu utilizo um valor que é o meu valor de referência e tal. Às vezes ele pode ser menos, dependendo do que vai rolar, do que está acontecendo, mas eu tenho uma base, né? E esse valor, ele tem uma base de mercado, pode até ter, mas ela tem que ter uma relação com você. O que você está querendo obter desse mercado? Porque o preço que você colocar, ele também está conectando com o público-alvo, né, Lucas? Com certeza. Acho que a gente comentou sobre isso em algum episódio também, Dani. Sobre entender qual o valor que tu tá gerando, para aí sim tu conseguir também saber qual que é o preço que tu tem que cobrar. Exato. Porque acaba sendo um pouco do quanto que vale relacionado ao mercado, e o quanto que vale para aquela pessoa, para aquele problema, e o quanto que vale para ti também, né? E sempre trabalhar na questão do teste, que a gente falou também em outros episódios, né? Tem que testar. Então, será que dá para cobrar mais? Testa. Tenta cobrar mais e ver se o valor fecha, tenta entregar uma proposta de valor ali que possa fazer sentido para aquele tipo de empresa, para aquele tipo de pessoa que está ali contratando, né? São formas aí da gente poder validar o que a gente está produzindo. A negociação é uma habilidade que seria importante ter no dia a dia de uma empresa, né? Porque as outras pessoas estão negociando contigo também. E eu tive um chefe uma vez que qualquer coisa que era negociado com ele, a primeira proposta dele era a metade. Então tu vai lá, a primeira contraproposta, né, digamos. Então tu vai lá, tá vendendo o teu serviço por R$1.000, Dani, ele vai lá e te oferecia, não, eu só tenho 500. Não importa o valor que tu falasse, é R$5.000, só tenho 2.500. Ele sempre jogava desse jeito. E aí eu percebi que várias pessoas fazem isso também. E tu sabe que como é que eu vou te dizer como é que eu respondi a isso e como é que eu respondo hoje, tá? Quero saber, tô curioso. Algum tempo atrás, se tu me viesse com essa questão, eu te oferecia 5, tu dizia 2,5, e eu ia olhar e dizer assim, mas o Lucas tá precisando desse trabalho, eu vou ajudar ele, e eu aceitava fazer o 2.500, tá? Hoje em dia, eu não tenho nenhum problema em baixar pra 2.500, só que eu vou te entregar metade do que eu te ofereci pra entregar com 5 também. Então, se eu te ofereci 50 coisas, eu também vou te entregar 25 coisas agora só. E tá tudo certo. Inclusive, se quiser baixar para 500, também baixo. E a gente só vai ajustar. Quando eu mostro pra pessoa que eu sei jogar o jogo dela, as coisas começam a se desenhar. Tá, mas aí se tu me entregar assim não vai ser suficiente. Eu sei, mas eu tô jogando com a tua limitação, a tua restrição, né, nesse momento, assim. Então eu posso te ajudar desse jeito. Não, total, mas isso é o anos, né, digamos assim, de experiência, erros e acertos, né? Mas tem uma outra coisa também, que é a gente valorizar o que a gente faz. Com certeza. Então tem uma parada também que tu já deve ter notado isso, Lucas, que eu não negocio dinheiro. O máximo que eu posso dizer pra pessoa é eu não consigo pagar, ou eu dou um jeito de chegar naquele valor que ela tá pedindo, entendeu? A negociação pra mim nunca é baseada em desconto. E acho que vale um pouco de como é que a gente está organizando o que a gente vem falando no podcast aqui, que é valorizar o trabalho de quem está fazendo o trabalho. Então, se você quer ter seu trabalho valorizado, valorize o trabalho de quem está junto com você. Perfeito. Se você está precisando de um desconto, joga limpo, diz eu não tenho dinheiro. Será que tu consegue me ajudar de algum jeito ou me dar alguma dica? E aí, de repente, a pessoa vai até optar, como eu por vezes opto, por fazer o trabalho de graça, porque a pessoa jogou limpo comigo dizendo, eu não tenho como te pagar. Se eu te falar o preço do primeiro site que eu fiz, o primeiro freelancer de site que eu fiz na vida, tu não vai acreditar. Fala. R$500. Porque foi isso, entendeu? O cara me pressionou,
queria desconto, eu queria fechar, eu precisava de dinheiro, né? Porque quando a gente vai olhar pro início da carreira de qualquer pessoa, tá todo mundo ralado de grana. Não adianta, a gente precisa daquele portfólio, a gente precisa daquele dinheiro, né? Pagar aluguel, pagar um monte de coisa. Eu já tava morando sozinho quase ali, já estava saindo de casa e tal, não tinha como negociar. E até uma coisa só também que para trazer, clientes que pagam pouco trazem outros clientes que pagam pouco também. Isso é uma coisa legal de ensinar para as pessoas também, que às vezes vale a pena tu não fechar esse trabalho, te valorizar, para conseguir um cliente que vai te pagar bem, que ele vai te indicar outros clientes que vão te pagar bem também. Trazendo de novo a visão da planilha, né, Dani? Pra gente encerrar o bloco de repente. É isso, entendeu? Valoriza o teu trabalho, coloca o valor que tu quer ganhar como linha de receita, coloca uma progressão, uma projeção real de quanto que tu tá querendo ganhar na tua planilha, que tu vai conseguir ver quanto que é o valor negativo que tu vai ter da empresa, quantos meses demora e quando vai começar a ficar positivo, que é o break-even que tu comentou antes. E para quem tá curioso, a gente tem lá no Da Visão à Produção, a gente tem um capítulo que fala quantos clientes eu preciso. Deixa eu até pegar aqui, o título certinho é Como calcular quantos clientes eu preciso. Então, cola lá no Da Visão à Produção, tem aí o cupom, que é EMV. EMV, vai estar na descrição o link aí. Isso aí. E tira ali possíveis dúvidas e se ficar com mais dúvida, cola com a gente na comunidade. Bora trocar essa ideia. E para você que está nos ouvindo agora, aproveita aí para pensar, faz essa reflexão, né? De custos, receita do seu projeto, como é que você trabalha essa relação. Comenta com a gente lá na nossa comunidade. Vamos pro break? Bora pro break. Gui, chama a vinheta aí pra gente. As pessoas conhecem suas ideias, sua voz, sua história? Todos nós temos algo para contar, para compartilhar, para ensinar, e não existe melhor meio para isso do que o áudio digital. Seja um podcast, um audiolivro ou algum projeto especial, aqui na Rádio Trama você tem todo o suporte para produzir seu conteúdo em áudio de forma humana, natural, sincera e simples. E por simples, não significa ruim, mas sim com um pensamento direcionado a transmitir as ideias de forma concisa e profissional, evitando o perfeccionismo exagerado e contemplando a espontaneidade da sua própria personalidade. É sobre você ser quem realmente é. É sobre a sua própria jornada sonora. O resto, deixa com a Rádio Trama. Rádio Trama, histórias em áudio. E extra, a gente estava falando de copo de café antes, aí é uma utilidade pública, que o copo americano não é americano. O copo americano, na verdade, ele é soviético. Ele foi criado pela artista russa Vera Mukina, ou Mukina. O copo americano não é americano. Esse é o recado. Pô, que coisa. É isso aí. Muito bem. Se ficar bom, aí o Gui coloca ali depois. Muito louco. O copo americano não é americano. Esse é o recado. Lucas, resultado não é lucro. Porque aqui a gente tá falando de lucro, né, Dani? Quanto de lucro que eu vou ter, quanto que eu vou gastar, lucro, se vou ficar positivo, break-even, salário, valorizar o salário, tudo isso a gente tá falando de lucro, de dinheiro, né? Sabe o que eu fiquei pensando quando a gente entrou nessa discussão? Que de repente tem pessoas ouvindo o nosso podcast numa plataforma de áudio que não dá lucro. Provavelmente. E tá tudo bem, na visão da galera que tá lá empreendendo, porque eles têm uma tese de investimento, de gastos e etc, que daqui a X tempos, a gente falou de quantos meses pode ficar no negativo, tem empresa que fica anos no negativo até encontrar uma tese de crescimento e consegue ficar nela durante mais outros anos e aí poder chegar nos famosos unicórnios e coisas do tipo, né? Mas tem uma reflexão aqui, né, que o resultado pode ser muito massa, mas pode ser que você ainda não tenha lucro. E aí, obviamente, vai do privilégio, né, da pessoa poder ali pensar num projeto que não necessariamente vai dar lucro para ela. Estamos falando aí de
pessoas privilegiadas de verdade, que já têm o seu salário, já tem o seu dinheiro guardado, esse tipo de coisa, que tu pode pensar também como um projeto, além do lucro, pensar num aprendizado pessoal. Em vez de tu fazer uma faculdade, tu pode fazer um projeto paralelo e aprender tanto quanto que tu aprenderia em uma faculdade, por exemplo, realmente aplicando, né? Porque existe o conhecimento de aprendizado e existe o conhecimento de prática, né? Tem uma parada quando a gente fala de pessoas que a gente vai conhecer ao longo da jornada, que talvez essas pessoas podem ser as que vão levar você pro projeto que é o projeto. Tem outra questão, por exemplo, de satisfação, a sua satisfação fazendo aquele projeto. Então, quando eu comentei lá de projetos que podem não dar lucro, por exemplo, e que você quer continuar fazendo eles, porque para você parece ser relevante ou faz muito sentido, pode ser porque a satisfação que ele gera para você é tão boa que você quer seguir gerando aquele valor e assumindo aqueles custos, né? Mas é aí que eu falo da diversão de tenta trabalhar para criar essa sustentabilidade nesse projeto, né? Mesmo que, né, a satisfação seja legal, então financeiramente ele pode ser também positivo, né? Não tem por que não. Acho que tem um trabalho aí para pesquisar. Total, quando tu falou ali de networking, das pessoas que vão te apresentando, né? A gente se conheceu em um projeto que para mim não deu nenhum lucro pessoal. Trabalhamos juntos em empresas, agora estamos aqui, fizemos o livro, agora estamos aqui no podcast e outros tantos projetos aí que vão vir pela frente. Daí eu vou dizer que foi ruim o projeto que não deu lucro para mim, que era startup, né, Fight Analytics. Uhum. Não foi ruim, foi ótimo. Eu conheci tanta gente, tipo, até o trabalho depois da empresa que a gente trabalhou junto, Dani, a outra empresa que eu trabalhei foi a empresa que a gente pediu investimento, que a gente trocou ideia e que aí os sócios todos já me conheciam. E aí quando os caras viram que eu tava ali com o currículo na mão, falaram, não, entra. Sabe, tipo, nem pensou 2 vezes, entra, sabe, por favor. Então, tipo, o projeto me deu 3 empregos, 3 dos 4 empregos que eu trabalhei depois foram de pessoas, inclusive a própria Apoia-se, né, tu que me indicou, né, Dani, pra trabalhar na Apoia-se hoje, que eu tô de líder técnico. Como é que eu vou dizer que esse projeto não deu nenhum resultado pra mim, né, não foi um bom projeto? Eu fiquei pensando também o seguinte, né, 2 coisas aqui, da gente poder pensar no objetivo além do lucro. Eu queria que tu falasse ali da corrida dos ratos, né, que é, como é que a gente, na verdade o ideal seria a gente conseguir evitar entrar de qualquer jeito, né, nessa corrida aí, tipo, cair no caminho comum, né? Complicado, Dani, porque é a pressão inteira da sociedade que nos coloca nisso. A gente pode, como pessoa individual, né, como indivíduo, tentar fugir, mas a gente acaba recebendo pressão da sociedade, né? Se a gente for olhar quantas pessoas tu conhece, ou pelo menos já falaram sobre alguém que conversou na rua, que era uma pessoa baita poeta, um baita artista, uma pessoa com um coração enorme e estava morando na rua porque não se encaixou na nossa sociedade, né, o jeito financeiro que a gente tem. É bem complicado, assim, tu vai falar para alguém, por exemplo, eu não quero ser milionário, né, que o teto do Hat Race é um pouco disso, né, de estar sempre correndo naquela rodinha, né, ou no labirinto, sem nenhum objetivo, né, então tu fala assim, eu não quero ser milionário, eu quero só ganhar o suficiente. Todo mundo vai te olhar meio estranho, mas... Agora, esse deu pra ver que a gente é gaúcho, né? Mas tu vai viver só com essa miséria e família e os teus filhos e o que tu vai deixar de herança, sabe? Então acho que vem muito dessa pressão do sistema que a gente tá inserido, né? Essa busca pelo sucesso, ou é o sucesso, mas o que é o sucesso, né? A gente vai falar um pouquinho disso depois mais, mas esse pensar assim a gente não precisa, né? A gente tem que viver a nossa vida, né? Viver a nossa vida. E aí esse processo de encontrar a nossa vida, eu acho que nos leva ao próximo tópico aqui, Lucas, que é o seu projeto não precisa tomar todo o seu tempo e você pode ter quantos projetos fizerem sentido para você. Tem um desenho de estilo de vida, que é algo que a gente se organiza para fazer, né? Pegando de novo aqui o exemplo do podcast, né? Hoje ele é um projeto que nos toma, em média, 6 horas, 10 horas por semana, né? Dependendo do que tem. Pode ser que daqui a algum tempo ele tome menos tempo, pode ser que a gente resolva que ele tome mais tempo, mas eu tenho projetos que me tomam 6 horas por semana, outros tomam 20, 30 horas por semana, outros me tomam 2 horas no mês. Então a gente pode ter várias iniciativas que fazem parte e a gente vai aumentando a energia nelas conforme a sensação de resultado que a gente vai construindo,
que pode estar ligado com os itens que a gente trouxe anteriormente. Pode ser coisas que eu aprendi, que eu resolvo, que eu quero aprender mais, né? De que financeiramente apareceu uma oportunidade e agora aquele projeto que faturava X, agora de repente vai faturar 2X e eu tenho a chance de me dedicar mais tempo para ele do que para outros. Então, tem vários jogos aí que nos ajudam a decidir, né, o que fazer. Eu, particularmente, tenho esse modelo, né, Lucas? Eu crio projetos para aprender coisas. E aí eu vou moldando o meu estilo de vida em cima disso. Ontem eu estava fazendo uma reflexão e eu vi que eu precisava de mais tempo para fazer outras coisas. E aí eu decidi fazer o que eu fiz em 2019, que foi abandonar as redes sociais durante alguns meses. Não exatamente abandonar, mas é basicamente baixar em 90% o meu uso de consumo de redes sociais. Então, para isso eu tenho que começar meu dia não mais fazendo scroll nas redes sociais, eu tenho que começar meu dia lendo, eu tenho que começar meu dia ouvindo um podcast que eu deixei separado. Então, a gente vai encontrando formas de poder dar atenção para aquilo que realmente importa pra gente naquele momento. E eu queria te ouvir também, Lucas, porque eu sei que tu já teve esse movimento de projetos diversos e sendo bastante feliz nesse processo. O que a gente está falando aqui encaixa muito no primeiro episódio, né? Tudo que a gente vem falando é uma coisa que se encaixa uma na outra, né? Não é uma metodologia, é realmente as coisas que a gente viveu e vive. E a gente falou sobre trabalhabilidade lá no início, né? E encaixa muito agora nisso, porque a gente tem essa visão de ter um emprego, de ter uma faculdade, de ter uma empresa, né? Uma coisa ali que tu vai viver pra sempre aquela coisa e tal, e tu vai ser muito bom. Tipo assim, mano, freia, calma, sabe? Tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode se dedicar a quantos projetos tu quiser. Esquece que as pessoas estão falando, sabe? Essa coisa que tu falou, de eu ter vários projetos, foi junto com o projeto que não me deu nenhum lucro. Exatamente pelo projeto não me dar lucro e eu, na época, acreditar que ele poderia ser estourar muito, assim, né? Porque a gente tava falando no bloco de antes sobre planilha. E o tempo todo eu tava lembrando da planilha que eu fiz pra esse projeto, que era, tipo assim, 400 mil reais de negativo, sabe? Então, tipo assim, eu tô falando de 2 anos de trabalho rodando no negativo pra tentar virar e tal. Então, tipo assim, é óbvio que esse projeto não tava me dando lucro e ele ia custar ainda 400 mil reais, né? A gente tava trocando ideia com o investidor pra levantar essa grana. E aí, como eu não tinha dinheiro nessa época, não tinha dinheiro que vinha do projeto e não tinha dinheiro guardado, não tinha nada, eu tinha que me virar. E até eu acho que eu falei também no início da primeira apresentação e foi ali que eu usava tudo que eu tinha. Então ali eu virei DJ de festa, virei produtor de festas também. E ali, nesse conjunto, por que eu fiz isso, né? Também fui convidado por alguns amigos meus que já trabalhavam na área, e isso me dava o meu sustento mensal. Então, eu tinha, durante a tarde, trabalho na Fight Analytics, que era a minha startup. Durante a noite, eu estudava para ser DJ. Entendia a técnica, fazia pesquisa musical, olhava ali o público da festa que eu ia tocar e tal. Produção de festa também. E eu até brinco que essa foi talvez a época mais feliz da minha vida ali, porque eu ia em todas as festas de graça, exatamente por ser produtora. Eu podia entrar em todas as festas do lugar de graça e ainda ganhava 30% de desconto em todas as bebidas que eu consumia. Então, o mesmo projeto que me dava o retorno financeiro, me dava um retorno social, né? E aí eu fui brincando com isso. Aí depois surgiu um outro projeto que foi a DJ Set Junk, que era numa outra casa noturna, que eu gravava os DJs. Então eu fiquei conhecido de várias pessoas da cena, principalmente a cena underground aqui de Porto Alegre. E ali tudo isso vai se construindo. É um projeto que não me dava dinheiro, o DJ Set Junk também não me dava dinheiro, mas eu podia entrar também em todas as festas e gravava todos os DJs e tinha contato com todos os DJs e a partir disso conhecia as melhores festas, também construindo esse social, construindo esse network. Nessa época da Fight Analytics também foi a época que eu vendi batata frita em evento de rua. Então, num mesmo mês, eu fazia design do flyer, eu levantava ingresso, organizava os ingressos, pensava no setlist da festa, eu organizava os outros DJs da festa, eu vendia batata frita. Cara, eu fazia tudo, tá ligado? Ao mesmo tempo. E eu era muito feliz, sabe? Muito feliz. Então, eu consigo dizer com tranquilidade, assim, que é possível a gente ter vários projetos. Claro que a partir da realidade de cada um, mas é possível cada projeto te dar um pouco de dinheiro, dar um pouco de satisfação, um pouco de resultado pessoal, um pouco de lucro, networking, satisfação ali, né, como eu falei e tal. E aí tu molda o teu estilo de vida a partir disso, né? Você vai ter projetos que geram algum ganho financeiro, esse ganho financeiro vai te ajudar a criar tempo para outros projetos,
né? Enquanto esses outros projetos não têm o seu ganho financeiro próprio, talvez nunca tenham, mas é um modelo de você poder se autofinanciar, que a gente estava comentando ali, né? E de poder postergar a decisão de encerrar um projeto também, que é muitas vezes quando a gente está tentando investir numa ideia e vendo o tempo que ela consegue sobreviver, são decisões aí que a gente pode tomar para garantir a resistência dessa ideia. Então não é só a existência, mas a resistência dela, que ela consegue se manter e a gente consegue seguir tentando caminhos, né? Esse jogo do tempo, ele é um jogo que ele precisa de um trabalho de consciência bastante forte e muito não. Bom, dá para fazer um episódio de podcast só sobre isso, né? Aprendendo a dizer não. E talvez a gente faça, talvez na segunda temporada aí podemos ter um episódio desses, mas constantemente a gente fica nesse jogo de poder se organizar em relação àquilo que é importante agora pra gente fazer e o que a gente escolhe deixar de fazer para poder dar atenção para aquilo que é importante. E tudo isso que a gente tá falando, não pode esquecer de uma coisa que é muito importante também, que é não fazer nada, né? Então, não adianta você ficar enlouquecido, a pessoa tá enlouquecida lá vivendo os projetos e não tendo espaço para pensar a respeito do que tem que fazer. Então, esses projetos que você vai viver, que vai criar outras fontes de renda, de receita para você, elas têm que estar de algum modo te ajudando a ter energia para tocar aqueles projetos que estão, né, precisando ter esse apoio, precisando ter esse financiamento, né? Então, tá tudo conectado, galera. Então, aqui, eu acho que a pergunta que fica é essa, né? O que é resultado? O que é resultado para você? O que é resultado para cada um, né? Cada um acaba mudando também até durante o decorrer da vida, né, Dani? Como eu falei ali, para mim, resultado, quando eu tinha 20 anos, estava morando sozinho, tinha que pagar aluguel e não tinha dinheiro na conta, cara, resultado para mim é, me dá um freela aí de 500 pila aí que eu tô rindo. Tava rindo, fazia chover com 500 reais naquela época, eu fazia chover. E aí, isso é resultado pra mim, né? Hoje eu não tô pegando freelancer, por exemplo. Tenho o privilégio de poder não pegar freelancer e investir o meu tempo aqui no podcast, trocando aí contigo, trocando com o Gui, aprendendo um monte. Pra mim, isso é resultado. É poder falar, poder me expressar, poder ouvir, ficar perto de outras pessoas também que estão passando pelas coisas que a gente também tá passando, ou que já passaram. Isso acaba sendo resultado hoje, né? Então, também se entender, né? Se aceitar, eu acho também que às vezes a gente tem que dar um gás aqui, vou dar um gás, vou virar as madrugadas, vou virar esse freela aqui, porque daqui a uns anos eu quero me organizar e não quero mais, sabe? Mas então, Dani, trazendo uma reflexão aí pro final do nosso episódio, por que tu acha que existe o padrão de que todo projeto tem que visar o lucro? Aqui a gente pode entrar um pouco na minha discussão sobre o dinheiro em si, né? A gente fala muito, né, Lucas, sobre a questão de o dinheiro como uma energia, como uma forma de gerar conforto, uma forma de habilitar coisas também, né? E eu acho que o problema não está no lucro, é o que a gente faz depois que acontece o lucro. Então, por exemplo, você pode escolher usar o dinheiro que sobra para melhorar a sua estrutura, para entregar um serviço melhor. Você pode usar o dinheiro que sobra para financiar outros projetos, para valorizar as pessoas que estão com você naquele projeto. Só que a brincadeira assim, mas a empresa distribui lucros, ok, 5% do que sobrou depois de ter gerado, né? Então, assim, a questão toda, para mim, ela rola às vezes na distância que tá entre a pessoa que menos ganha e a que mais ganha. E a gente mora num país que não pode não falar sobre isso, não cuidar disso. E se você tá numa posição de privilégio onde você consegue reduzir essa distância, você é responsável por ajudar a fazer isso. Com certeza, tu tem a escolha de ver a bola rodando e deixar a bola rodando, né? Ou dar uma bicuda nela e mudar o jogo, né? Porque quanto mais grana tu tem, mais poder tu tem, né? A gente tá nessa sociedade que dinheiro é isso, né? Dinheiro é poder, dinheiro é escolha. Tu, com o teu dinheiro, tu pode escolher onde tu quer colocar ele, né? Qual iniciativa tu quer ajudar, qual empresa tu quer ajudar, né? Isso é uma coisa que a galera não se liga tanto, que o nosso consumo, na verdade, é a nossa escolha, né? A gente tem a questão do voto, né? E tal. O voto, sim, ele faz uma certa mudança na sociedade, né? No nosso executivo, digamos assim, né? Parlamentar. Mas no dia a dia, o nosso voto acaba sendo dinheiro. A gente acaba escolhendo quem que a gente quer que suba, quem que a gente quer que desça.
Quando a gente vai no mercado grande, a gente está dando lá mais dinheiro para aquelas pessoas que já são milionários, bilionários. E quando a gente vai no mercadinho aqui da esquina, a gente sabe que a gente está apoiando a tiazinha lá que está trabalhando sábado, domingo, sol a sol, né, todos os dias. É o jogo da feira, é o jogo da agricultura familiar, é o jogo do pequeno produtor, tem várias formas que a gente tem de apoiar ações. A gente não tá falando aqui do tipo, pare de comprar tudo que você... Não. Comece a ter mais consciência sobre o que você está fazendo com o que sobra, né? Vamos dizer assim, com o lucro que você tem de repente da história. Agora, a gente sabe que tem uma galera que fica rodando a vida no 0 a 0, né, Lucas? E para uma empresa, para uma organização trabalhar no 0 a 0, né? Então, assim, a gente estava falando aqui, a empresa vai ter lucro. Tá, mas você está dizendo que a minha empresa tem que rodar no 0 a 0? Não, talvez rodar no 0 a 0 seja o seu fim, porque você não vai ter disponibilidade financeira para poder renovar o seu equipamento. Então, aquele dinheiro que o Lucas estava comentando que você tem que guardar para poder trocar o computador, ou trocar o equipamento, ou trocar o recurso que é necessário para fazer o seu trabalho acontecer, ele acontece porque você teve algum tipo de lucro ali dentro da sua estrutura. Então, de novo, a pergunta que fica é o que você faz depois que sobrou esse dinheiro? Então essa é a questão. E outra coisa também do porquê que existe esse padrão, né, essa pressão de que todo projeto tem que visar lucro, por causa que a nossa sociedade é doente e está sempre correndo atrás dessa ganância, precisa de mais e mais e mais e mais, e não pensa no todo, não pensa na sustentabilidade, né, do projeto, pensa num ganho para agora, pensa no ganho, né, tudo tem que ter lucro, tudo tem que ser com o objetivo de trabalho, né, porque a gente estava falando aqui de projetos paralelos e tal, e às vezes, cara, tu só quer fazer o negócio, sabe? Tu gosta lá de tarô, gosta de esportes coletivos e quer criar um time pra jogar bola com as pessoas do teu bairro. Tu não precisa ter lucro no teu time, tu precisa manter ele, sabe? Então, acho que é um pouco disso, assim, essa que a gente falou do Hat Race ali também, que a gente falou da corrida dos ratos. É isso aí, essa pressão de que tudo tem que ser lucro, tudo tem que ter trabalho, tudo tem que servir pro trabalho, tu não pode aprender violão se tu não quiser ser músico e fazer um disco com isso. Não, cara, só quero fazer uma música, sabe? Essa pressão, eu vou até jogar aqui, é liberal na minha visão, essa pressão é bem liberal, de a gente ser aprisionado pelo salário, ser aprisionado pelo dinheiro, sabe? Tem que ser produtivo, essa produtividade do ser humano. Eu acho que isso aí pra mim é sociedade, Gui. Isso aí pra mim é liberalismo. Isso aí. Eu repito essa coisa do o que a gente faz depois que sobra, né? Essa decisão ela é muito importante, essa decisão do consumo que o Lucas trouxe ela é muito importante. E aqui traz um pensar que não espera muito tempo, na verdade o ideal seria não esperar nenhum tempo para gerar benefício para outras pessoas, entendeu? Porque às vezes a gente ouve umas histórias, tipo, agora que eu tô no topo da minha vida, resolvi dar de volta. Normalmente quem que fala esse papo do estou fazendo give back, né? Estou dando de volta, demorou demais. Você tinha que ter começado antes, entendeu? Então você pode, desde agora, com o conhecimento que você tem, você já consegue começar a ensinar pessoas que estão começando nesse caminho, entendeu? Então, ao invés do pagar de volta, pague à frente, né? O pay it forward, que é um termo que eu gosto muito, que é se você conseguiu ajudar alguém, estimula essa pessoa para que ela ajude alguém também. E vira uma roda, né, um círculo positivo aí de coisas que a gente pode fazer. Acho que isso resume bem, Lucas. Meu problema não tá no lucro, é o que a gente faz com ele. Muito bom, Dani. Tô contigo nessa aí. Pessoas, queremos ouvir de vocês aí o que é resultado para você. Divide com a gente lá na comunidade e a gente segue falando. Cola lá no Telegram, fala com a gente, entra no episódio, faz o teu comentário e a gente começa a trocar ideia por ali. Uma coisa só, Dani, se por um acaso tu achou, você ouvinte que está ouvindo esse episódio e achou alguma palavra meio estranha ali no meio da frase, por exemplo, lâmpada, é um jogo de palavras que o Gui escolheu 3 palavras pra gente falar durante o episódio e a gente tinha que encaixar aí no meio do episódio, só pra ele ficar um pouquinho mais divertido. Pedra, copo e lâmpada foram as palavras especiais desse episódio. É isso aí. Valeu quem tá ouvindo. Tá. Valeu, Gui. Chama a vinheta aí e tamo encerrando. Até a próxima.
Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. Rádio Trama. radiotrama.com